Tá gravando? Agora tá gravando. É, Olá, estamos aqui para apresentar um tema de diversidade nas organizações dentro da matéria da disciplina Comportamento Organizacional, do professor Wesley Ricardo. E o que a gente vamos discutir hoje, nós temos três questões aqui. A primeira é: vocês acham que a diversidade na equipe de trabalho é garantia de criatividade no trabalho? O que deve ser feito pelos gestores para que a diversidade dos funcionários seja plenamente aproveitada? É, Acabei esquecendo de apresentar, mas temos aqui o Gabriel Grachini e DJ Pettinelli, ou Wagner Pettinelli, e eu, Giovanni. E, e aí, quem vai começar a abordar o assunto? Bom, vamos falar um pouquinho, boa noite a todos aí. Vamos falar um pouquinho aqui o quanto que uma boa liderança é fundamental para a diversidade, né? Na empresa. As empresas hoje, elas apostam muito na diversidade cultural. Por quê? Porque tipo assim, elas estão conscientes que essa mistura assim de conflitos pode trazer resultados melhores para a empresa, porque quem tem assim as pessoas que hoje lidam com pessoas não é uma questão fácil, não é para um administrador, para uma gerência, não é fácil administrar essa diversidade, porque então existem conflitos que podem ser mitigados, né? Se o time for efetivamente liderado. Então, a liderança ela deve estimular um processo psicológico, permitindo assim que o indivíduo deixe de lado as agendas individualistas, ou seja, ele deixe de lado de ser um individualista e passe a trabalhar em nome de um time, né? Em nome de um time, em nome de um grupo. E isso traz benefícios comuns para esse time. Ele deve também articular a tensão natural entre a vontade de sair na frente dos outros. Por quê? Porque, às vezes, essa diversidade cultural, o que pode acontecer? Ela pode influenciar uma pessoa que tem um pouco mais de rapidez, tipo, de pensamento, de lógicas ou de ideias, pode fazer com que a pessoa ela queira ultrapassar certos limites, ou sendo, ela deixando de respeitar o time em que ela está trabalhando, né? E tem gerentes que eles é, tem gerentes que eles querem que a equipe deles participem em um contexto de pensamento dele. Então, o gerente ele tem que trabalhar muito o psicológico dessas pessoas, como ele tem que trabalhar o seu psicológico também, porque não é só a ideia dele, e não é só e ele tem que gerenciar esse time de acordo que todos possam trabalhar em prol à empresa, né? Só complementando o que o DJ está falando, eu vejo isso muito dentro da sala de aula, né? A diversidade, né? Em todas as aulas que a gente tenta falar sobre um tema, a gente tem pessoas de diferentes culturas, né? Diferentes realidades, cada uma com a sua experiência de vida, que trazem, né, algo diferente para o debate. E isso é uma diversidade, né? Porque a gente está ali com o objetivo comum de aprender, de enriquecer o nosso conhecimento, e o professor é como se fosse o líder, né? Aquele que passa as coordenadas.
E a diversidade acontece, né, na maioria das aulas, né, que é a troca de ideias, a troca de opiniões. Nesse momento a gente está fazendo algo que é uma diversidade, né, a gente está trazendo um tema à tona, está debatendo ele dentro do que cada um entendeu sobre e para chegar num senso comum para tentar chegar na melhor definição do tema, né. É bem interessante essa questão da diversidade, não só dentro das empresas, como também cotidianos, né, na sala de aula. Foi mal, DJ? Bem isso aí mesmo. Porque olha só como que é interessante. Você mora em Minas. O Giovanni já é do estado de São Paulo. Aí aqui a gente tem eu que moro em Paranaíba. Aí tem as meninas que moram em Inocência, moram em Cacilândia. Então, olha só como que é a diversidade de ideias, tudo concentrado num lugar só. Então, eu acho que a gente tem que respeitar, saber respeitar, primeiro, né? Conhecendo a personalidade da pessoa, os valores, a história, porque tudo isso está ligado a essa diversidade. E aí é muito simples. Aí é muito simples. Desde que eu respeite o Gabriel, que eu respeite o Giovanni, que eu respeite os outros colegas pela sua cultura, pelas suas ideias, certo? E pelo seu estilo de vida, né? Que pode ser diferente ou pode até mesmo ser igual ao meu, mas eu tenho que respeitar esses espaços, tá? Porque as pessoas diferentes, elas podem proporcionar resultados positivos. Então, a gente tem que entender isso aí. Exatamente. Complementando, lógico, o DJ está, assim, corretamente na linha do pensamento. Eu acredito bem no que ele está falando, que por mais que a gente tenha diversas culturas, opiniões, formação de pessoas diferentes, pessoas que viveram em outros estados, em outras cidades, em outras famílias, até em um grupo em uma cidade, o grupo de famílias diferentes de cada pessoa é uma forma diferente de ter uma cultura diferente, de ter pensamentos diferentes, porque vai ter pais conservadores, vai ter avós liberais e vice-versa, vai ter religiões e entre outras coisas. Mas dentro do contexto da organização, diante de vários fatos que a gente buscou, o conteúdo que o professor nos enviou para a gente estar fazendo uma avaliação, uma opinião, é muito atrativo ter uma empresa com um grupo de diversidade diferente um do outro, em que as ideias acabam conflitando, mas que geram, de uma forma, um conteúdo para essa empresa, para essa organização, de forma que o gestor trabalhe da melhor forma possível, que consiga aproveitar as diversidades de opiniões do pessoal. Porque quando a gente fala de uma organização, né, o gestor, ele é um intermediador, né, ele como se fosse o ponto neutro dessa diversidade. Existem pessoas que são, como posso dizer, pessoas mais proativas e pessoas menos proativas, pessoas mais tímidas e pessoas que são mais desenvoltas. E o gestor da empresa, ele está ali, né, para conseguir gerir, para conseguir administrar esses pontos que cada um tem, mas fazendo com que os pontos se entrelacem entre si e gere, né, a competitividade, gere um ponto positivo, né, que é o que o tanto material que o professor fala, né, a diversidade ela deve gerar pontos positivos dentro da organização, pro crescimento da equipe e pro crescimento da empresa, né. Ele fala que a diversidade é uma forma é uma motivação, né? As pessoas com a diversidade, ela se sente motivada, ela tá ali com a concorrência, ela tá ali com a pessoa que faz o mesmo serviço que ela tá tentando mostrar que ela é melhor que aquela pessoa, que o jeito dela, talvez o jeito que ela trabalha é melhor, e ela cabe ao administrador, ao gestor fazer, né? Olhar tudo isso e buscar os pontos positivos de cada um.
Certo. Vocês querem passar a pergunta? A gente Vamos, responder. vamos lá buscar a próxima pergunta. Quais vocês acham que são as dificuldades enfrentadas por um gestor para gerir uma equipe com grande diversidade cultural e demográfica? As grandes dificuldades, As maiores dificuldades. as maiores dificuldades. Bom, diversos estudos, né, eles apontam para as relações bem estreitas entre diversidade cultural nas empresas. E, no entanto, evidências recentes sugerem que um grau moderado de diversidade é benéfico do que uma dose maior delas. E isso segundo Thomas Chamorro, né? Premuzic. Tá? Então, eu acho que ele está se referindo, né, aí ao papel da diversidade funcional e demográfica na criatividade e na moderação de um impacto resultantes na incerteza de projetos. Às vezes isso pode ser um problema. Tem outra... Pegando um pouquinho do DJ complementando novamente, e uma parte que o Gabriel falou anteriormente, é que o gestor, a parte mais dificultosa nisso, de coordenar uma equipe diversificada, é você ser o ponto neutro. Você, como gestor, você tem que se pôr como ponto neutro. Você não pode dar mais lado para o que você acredita do que por os seus funcionários. Você tem que se manter entre meio termo e conciliar qual que vai ser a melhor decisão no ponto que a empresa necessita. Então, tipo assim, não descartando ideias por orgulho e nem utilizando por acreditar fielmente que vai ser aquele e ponto final. Vocês estavam tentando responder qual questão? A primeira? A segunda. A segunda. Quais vocês acham que são as dificuldades enfrentadas por um gestor para gerir uma equipe com grande diversidade cultural e demográfica? Eu, na minha opinião, são os conflitos de interesse, né? Porque talvez, na primeira pergunta ele fala, né, sobre a garantia da criatividade dentro da equipe de trabalho, né? Para mim é o conflito de interesse entre esse grupo de pessoas que estão ali, né, dentro de um determinado processo da empresa, de um determinado setor, pode ser uma dificuldade, né? Porque quando você gere muitas pessoas, você nunca vai ter um grupo 100% satisfeito, né? E aí a gente está falando de um grupo que cada um sabe fazer uma coisa e que cada um tem uma opinião diferente, cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, para mim, gerir esse conflito de interesse pode ser a maior dificuldade encontrada, né, dentro dessa diversidade que a gente está falando. Porque a gente sabe que é muito difícil lidar com pessoas, é muito difícil gerir pessoas, né? Porque as pessoas elas mudam constantemente seu pensamento, mudam suas opiniões rápidas, né? E pessoas do mesmo gênero, né? Se a gente colocar duas pessoas que são do gênio forte, se elas fossem debater, elas vão ficar ali brigando e não vai sair do nada, né? Então isso pode gerar uma dificuldade para o gestor, né? Saber lidar com essas pessoas para que elas fluam o trabalho da melhor forma sem se desentender, né? Para mim essa pode ser pode ser a maior dificuldade na diversidade cultural e demográfica, né, dentro das empresas, do meu ponto de vista. Não, só para complementar, Gabriel, aquela questão que eu disse lá no início, né? Uma pessoa que tenta se sobressair sobre a outra, sem respeitar os limites da outra pessoa. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu tenho um raciocínio mais rápido, eu tenho uma dicção melhor, eu tenho uma ideia melhor e não, tipo assim, não quer saber das outras pessoas. Ele quer, tipo, se sobressair sobre os outros. Eu acho que isso aí é uma dificuldade muito grande
para o gestor. Por quê? Porque uma empresa ela quer resultados. Ela quer resultados. E aí uma pessoa dessa chega e tenta se sobressair por cima de uma liderança ali, por cima de um gerente de produção, vamos lá te dizer, o que acontece? Ele pode estar passando por cima de uma hierarquia para ele conseguir o seu objetivo, esquecendo dos outros. E isso eu acho que é uma grande dificuldade. Eu já vi isso em chão de fábrica, tá? Pessoas tirando vantagem, cortando caminhos para chegar até a parte gerencial superior ali e esquecendo de passar pelos seus líderes. Pelos seus líderes. Então, esse é um grande problema. Pessoas esperam a oportunidade certa para tirar vantagem das outras pessoas. Exatamente. E eu vejo um pouco disso que o Wagner acabou de falar anteriormente, quando o professor disse que às vezes falta na gente a humildade de você aguardar o tempo certo sem passar por cima de ninguém e esperar o seu momento. Porque na nossa vida, não adianta você falar, mas eu não tive oportunidade. Na nossa vida, a gente tem oportunidade a cada segundo, a cada momento, a gente tem uma oportunidade. Não necessariamente eu vou dar bem no Bradesco. Eu não me dei bem no Bradesco, mas pode ser que abra outras janelas de oportunidade e o que eu saiba poder acatar no momento correto, mas que ou preserve os meus interesses sem passar por cima de ninguém de alguma forma que prejudique. Eu tenho que, no meu caso, no caso, saber esperar. E assim como qualquer outra pessoa também tem que saber esperar. Vamos para a próxima? A diversidade pode elevar bastante o nível de criatividade de um time, fazendo que ele desenvolva alternativas inovadoras para a resolução de problemas. No entanto, ela também pode prejudicar a tomada de decisão em alguns pontos. Com base no exemplo das agências de publicidade, liste alguns problemas ocasionados pela diversidade durante o processo decisório. Vou começar aí, então. Eu acho, tipo assim, né? Ideias, imagens, grupos sociais. Isso aí cria-se um ambiente de trabalho onde todos não respeitam a diversidade de cada um. Esses itens aí são os itens que você pediu para citar, né? Que é para alguns problemas ocasionados pela diversidade durante o processo decisório, isso, né? Então, essas coisas assim, por quê? Porque, às vezes, a imagem de uma pessoa, ela fala mais do que, tipo assim, para algumas outras, né? Ela fala mais do que o potencial dela, no caso. Vamos lá, assim se dizer, para mim, né? Crenças religiosas, se é homossexual ou não, isso aí pode-se criar um ambiente de trabalho ruim. Não pelas pessoas que estão ali no trabalho, não por essas pessoas ser de etnias, crenças, raças, cor, religião, tudo diferente, não. Mas sim por aqueles que tentam se sobressair sobre os mesmos, você entendeu? Eu acho que o ambiente ali fica bem comprometido. Eu não sei se eu respondi certo. Eu acredito, assim, que tudo começa pelo processo seletivo. Desde o momento que o gerente abre as vagas para a sua organização, até o momento de recrutamento e seleção dos candidatos. Porque o gerente vai estar se deparando
logo de começo com as pessoas e vai ter um preconceito sobre elas a partir do primeiro momento que elas se encontram. E a partir assim vai estabelecer critérios de contratação ou não. E desde já tem que, tipo assim, deixar claro o que a empresa prega e qual que é a opinião dela em relação à diversidade. O que ela quer, o que ela define e o que ela preza, o que ela respeita. Ou seja, uma empresa, ela pode sim ter vários é, tipos de diversidade diferentes, seja de gênero, seja de religião, seja da cultura. Mas o que fazer a partir disso? O que ela vai gerar de lucro a partir disso? Ela vai ter conflitos de interesse? Ela vai ter mais criatividade? Ela vai ter que resultados que essa empresa vai colher? Porque, assim, hoje em dia a gente pode comparar, então, nesse contexto, eu posso fazer uma comparação com as redes sociais, com o mundo digital, que a todo momento, hoje em dia, não é como antigamente, que a gente tem acesso à informação instantânea. A todo momento a gente está vivendo um mundo cheio de notícia. Não passa um minuto, você sabe o que aconteceu lá na China. A gente aqui do Brasil já sabe o que está acontecendo na Europa. A todo momento a gente está sabendo muitas informações, a gente recebe várias informações. E o que a gente vai fazer a respeito disso? O que a gente vai melhorar? O que a gente pode colher como algo produtivo e algo que pode ser separado? Algo que a gente pode utilizar como informação essencial e o que é informação descartável. Porque a partir disso, a gente vai definir o que é essencial para a empresa ou não, porque a empresa ela pode sim ter, igual a própria pergunta fala, que uma empresa diversificada gera muita criatividade. Só que, pegando a analogia do Wagner, com uma dose a mais, ela pode atrapalhar essa tanta criatividade assim dentro da empresa, esse tanto de informação que a empresa está recebendo. Então, a gente tem que estar filtrando a partir do momento que a gente acha necessário, a partir do basta. O que o gerente vai utilizar para tomar a decisão com, com todas as informações que ele está recebendo a partir da equipe, dos colaboradores dele. Perfeito, Giovanni. Eu acho isso aí, porque se a gente saber filtrar, saber separar as informações, né, são muito importantes. Porque, é igual você falou, tem muito chegando toda hora, todo minuto é uma informação diferente. Agora, já pensou se fôssemos essa pessoa que quiséssemos sobressair sobre as outras? Pegaríamos só o que fosse interessante para a gente poder se dar bem. Subir isso para as outras, pego uma informação daqui, que eu vou colher outra informação dali, que está vindo tudo de última hora, porque informação é muito, né? Mas o que é verdadeiro, o que é real, é muito importante saber filtrar isso aí. Falar alguma coisa, Gabriel? Bom, é só para finalizar mesmo a vídeo, né? Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. E essa, né, última, com base no exemplo, deixa alguns problemas localizados pela diversidade durante o processo decisório. Aqui a gente está falando, penso eu, nessa pergunta sobre a questão da alta gerência, né? Muita questão de opinião, né? Na questão do processo decisório. Cada um acha o melhor, né? Cada um quer impor a sua ideia para aquela ideia ser acatada e ele tirar os méritos, né? Então, eu acho que essa questão do processo decisório vai muito do ego, né? O ego pode ser algo que prejudique, né? O processo decisório dentro da empresa.
Porque sempre tem aquele gestor, aquela pessoa que quer sobressair, né? Quer sempre estar um passo, um degrau à frente, mesmo as duas sendo, pô, muito inteligentes, sabe? Tendo conhecimento sobre aquela área e tendo essa diversidade, né? Cada uma com a sua história e tal. Mas essa questão de ego, de questão de posição mesmo, de status, eu acho que são problemas que podem ser ocasionados, né? E isso tudo tem que ser observado, né? Tem que ser observado, como o Giovanni falou, dentro do processo de seleção, você tem que... E o processo de seleção está adquirindo uma pessoa, está contratando uma pessoa para trabalhar na sua empresa, então você tem que saber muito bem, né? Mesmo que seja um processo seletivo bem simples, você tem que ter um conhecimento técnico para poder aplicar perguntas, e através da resposta dessa pessoa você entender como que ela é, como ela pode agir. Claro que não é 100%, mas tem que sempre tentar extrair para quando essa pessoa estiver num local dentro da empresa, estiver num cargo que ela precisa tomar decisão, ela vai fazer a coisa certa, algo que não vai prejudicar a empresa. Acho que é mais ou menos isso. Vocês têm mais alguma coisa a complementar? Por mim, eu acho que foi dito já. Então, é isso. Finalizamos aqui. Espero que tenhamos respondido de forma adequada para o professor, para a matéria, para a disciplina. E é isso. Muito obrigado. Agradecemos pela sua oportunidade, porque é uma novidade para a gente. A gente ficou espantado quando a gente viu que tínhamos que gravar. Então, o nosso primeiro vídeo que a gente fez, que foi para o outro professor Dalton, ficou meio ruinzinho, mas foi a primeira vez. Essa já é a segunda. Espero que esteja melhor quanto a primeira. E, e é isso. Agradecemos e até a próxima aula. Até mais.